A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, vamos começar mais uma aula, um videoaula, na verdade, né? Mais uma videoaula da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando nesse segundo trimestre de 2023, os reis e os profetas de Israel. Quem escreveu as lições desse trimestre foi o pastor Alonso Castro Colares Júnior. Desde já, nossos sinceros agradecimentos. Não vou fazer a apresentação dele, né? Porque já temos feito nos outros vídeos, os vídeos anteriores, os primeiros vídeos. Então, nós vamos direto ao estudo dessa semana, que é a 8ª lição, a lição número 8. Ela tem como título, Assim diz o Senhor. O texto base dessa lição está em 1 Reis 1,17. E estaremos fazendo a leitura dele, o texto proposto pelo pastor, texto base. Ela diz: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor, teu Deus, dizendo, Salomão, teu filho, reinarás depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Aqui foi um pedido da sua esposa, né, a Betseba, a Davi, que ele tinha prometido que Salomão reinaria no seu lugar. E ela estava fazendo, obviamente, essa cobrança, né? Então, irmãos, nós vamos agora orar a Deus, pedindo mais uma vez o entendimento para que possamos estar fazendo esse estudo. Senhor Deus, Senhor meu Pai, mais uma vez estamos na sua presença. Pedir auxílio a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ilumine, nos capacite e nos auxilie, Senhor, nesse estudo que é muito importante para a Tua igreja. Que daqui possamos extrair lições para a nossa vida prática, do dia a dia. Que possamos extrair lições para a edificação da Sua igreja, em nome de Jesus. Paralelamente, na verdade, irmão, nós estamos estudando os reis de Israel e Judá, e agora nós vamos falar sobre os profetas, né? A partir dessa lição, vai falar desse ministério tão importante para o povo de Israel. Paralelamente, a história dos reis de Israel e Judá, com suas extraordinárias experiências de fé e coragem, mas também de desobediência e derrotas. Então aqui começa, né, destacar um outro ministério, dos profetas. Um outro ministério se destaca de forma profunda, o ministério dos profetas. No Antigo Testamento, o ministério profético surgiu a partir de Moisés, que falava da parte do Senhor. Então, o profeta é aquele que fala em nome de Deus, da parte do Senhor. Nós estaremos vendo isso em Números. Vamos aqui para Números, né? Números 11:25. 11:25, que diz assim: E o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés, e tomou do Espírito que pairava sobre Moisés e colocou sobre as 70 autoridades. Assim que o Espírito veio sobre essas pessoas, profetizaram, porém nunca mais tornaram a fazer. Então, irmão, nós vemos aqui que surgiu, né, o ministério profético surgiu aqui com o primeiro profeta, legislador também, Moisés, né? Esse ministério também teve grande destaque no tempo de Samuel. Então, o ministério profético, ele também se destaca em Samuel. Vamos ver aqui Samuel, no livro de Samuel, 1 Samuel 3:20.
3:20. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como verdadeiro profeta do Senhor. Aquele que fala em nome de Deus, né? Então, Samuel também se destacou também como um profeta de Deus. Mas foi no período da monarquia em Israel que o ministério profético se desenvolveu com grande intensidade. Por quê, irmão? Porque Deus queria falar à nação, tanto de Israel como de Judá, porque eles se dividiram, né? Era um povo só, na verdade um povo só, mas duas nações, né? Mas Deus estava ali no controle, chamando ao arrependimento. Talvez não, com certeza Deus hoje também fala aos corações através da sua igreja para que haja um arrependimento, né? O significado mais comum para designar a pessoa e ofício do profeta seria aquele que fala em nome de Deus, que interpreta de forma inequívoca, aquele que não tem equívoco, né? Inequívoco a sua vontade para o ser humano. Podemos ver isso de forma clara nos escritos proféticos como Isaías e Jeremias. Então, os irmãos sabem dos livros proféticos, né? Isaías, Jeremias e outros profetas também. Os profetas maiores, profetas menores. Contemporâneos da monarquia de Israel, na época, né? Que estava realmente acontecendo ali. E assim, o profeta é tanto aquele que proclama a mensagem da parte de Deus, quanto aquele que prediz acontecimentos decorrentes da desobediência em relação a essa mensagem. Tanto aquele que fala a mensagem, como aquele que também antecede, né, o que poderá vir a acontecer. Esse é um profeta. Desse modo, nesta lição refletiremos sobre este ministério imprescindível nos tempos sombrios do reino dividido. Olha o que eu falei, né? Então, um reino só, mas dividido ali, se tornando duas nações. O terror da sua mensagem e as relações dos profetas com os reis de Israel e Judá. Então, Deus levantou esse ministério profético, porque já tinha um profeta, né? Desde o tempo de Moisés, que foi o primeiro profeta, né? E aqui diz assim diz o Senhor. Grande parte dos profetas e escritores do Antigo Testamento foram contemporâneos do período da monarquia em Israel, do tempo, né, exato que estava acontecendo. Não obstante, iremos aqui mencionar alguns profetas que são mencionados nos livros dos reis e das crônicas. Por exemplo, Aias. Então nós vamos lá, 1 Reis 11:29. 11:29. Diz assim: naquela época, Jeroboão partiu de Jerusalém, e Aias, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Aqui nós vemos que esse Jeroboão foi o que passou a governar a nação de Israel, propriamente dito, nação de Israel, e quem profetizou que ele governaria nesse período seria o profeta Aias, né? Lá em Siló. Depois de Semaias, 1 Reis, né? 1 Reis 12:22. Mas a palavra de Deus veio a Semaias, homem de Deus, nesses tempos. Depois nós vamos ver o profeta anônimo de Judá, 1 Reis 13, 1 e 2. E eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel, por ordem de Deus, né, de Yahvé, no momento em que Jeroboão estava em pé diante do altar para queimar incenso. E por determinação de Yahvé, gritou contra o altar esta condenação: altar, altar, assim fala Yahvé, o Senhor, e eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josi, e molará sobre ti os sacerdotes dos altares idólatra, que hoje queima incenso aqui. Ossados humanos serão queimados sobre ti. Então,
nessa ordem, Deus mandou profetizar contra Jeroboão, né? Que queria fazer as coisas que não era lícita a eles. Tem outros aqui, irmão, não vou ler todos, os irmãos depois podem ler esses textos, né? Semaio, profeta anônimo, um profeta velho. Vamos ler esse profeta velho também. 1 Reis 13, 11, aqui mesmo, nesse mesmo texto aqui. Em Betel morava um profeta já idoso, e seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus havia realizado naquele dia em Betel, e compartilharam também as palavras que o homem de Deus havia dito ao rei. Essa aqui é uma história interessante, né? Um fato que ocorreu, que um vidente que se chamava, que também o vidente era chamado de profeta, né? Ele vai ao encontro desse profeta que Deus designou, e ali ele, na verdade, ele induz o profeta a errar. Os irmãos podem ver aqui que Deus deu uma ordem clara para o profeta e para que não fizesse nada daquilo, e exatamente ele fez, e aí recebeu a sentença de morte por parte de Deus, né? Um profeta velho aqui que conta aqui. Azarias, né, também, 2 Crônicas 15:1, Adali, 2 Crônicas 16:7, Jeú, 1 Reis 16:1, Jaziel, 2 Crônica 20:14, Eliezer, 2 Crônica 20:37, Zacarias, 2 Crônica 24:20-22, e um certo homem de Deus, 2 Crônica 25, versículo 7, e um profeta, 2 Crônicas 25:15, além, é claro, do profeta Elias, 1 Reis 17:1, e o profeta Eliseu, 2 Reis 9:1. Então, irmão, tem vários profetas falando de várias maneiras, né, ao longo do tempo, para que o povo viesse ao arrependimento e largasse a principal, vamos dizer assim, abominação, que é a idolatria, né? Ora, essa longa lista de profetas que viveram e profetizaram nesse período mostra que o povo de Deus não ficou sem os mensageiros que falaram da parte do Senhor. Alguns desses profetas foram mencionados pelos autores bíblicos em forma muito breve, pontual, e evidenciava a prontidão dos servos de Deus em trazer uma mensagem de exortação. Então, irmão, o afastamento do povo pela idolatria, pelas abominações que ele praticava, Deus assim falava através do povo, levando uma exortação para que eles se arrependessem e voltassem para o propósito que foi criada a nação de Israel, que era a santificação da nação, né? A advertência, juízo e esperança para o povo, por vezes mergulhado na escravidão da idolatria e da desobediência a Deus, né? Então, o povo estava muito rebelde, desobediente, e era necessário que as pessoas tomassem consciência que, ao ponto que chegasse, quando Deus trouxesse o juízo, não seria pego de surpresa, nem poderia dizer que Deus não tinha alertado, né, a essas pessoas. Assim, a prontidão, vigilância, fidelidade do Senhor atestaram que aqueles homens eram diferentes dos demais. Eles foram reconhecidos como pessoas às quais se podia confiar, como alguém que falava em nome do Senhor, né? Então eram pessoas altamente respeitadas, até pelos aqueles que não queriam respeitar os mandamentos de Deus. Eles eram respeitados, porque falava em nome de Deus. Por conseguinte, outra observação que, perdão, aqui diz respeito ao fato que algumas dessas menções aconteceram a partir de situações inesperadas. Analogamente, muitas vezes coisas semelhantes acontecem conosco. Somos instigados a falar sobre em nome do Senhor em lugares inesperados, como, por exemplo, o nosso local de trabalho, nossa classe na escola e no ponto de ônibus,
como um amigo, mas a prontidão e a vigilância, fidelidade ao Senhor deve sempre estar presente em nossas vidas e sermos usados por Ele. Rapaz, agora aqui. Então, irmãos, no segundo tópico, falamos no primeiro tópico, assim diz o Senhor. Segundo tópico, a mensagem dos profetas. Uma das características mais marcantes do ministério dos profetas, expresso no livro dos Reis e das Crônicas, era o compromisso com a verdade, com a fidelidade e o teor da mensagem. Então, esses profetas, eles tinham o compromisso de falar a verdade, né? Enquanto que a caracterizava a mensagem dos falsos profetas, naquele tempo era o triunfalismo e a sensação de que nada de ruim iria acontecer ao povo, a despeito da sua obstinação e desobediência ao Senhor. Os verdadeiros profetas de Deus expressavam a dura verdade e um povo impertinente. Então, qual era o significado disso? É que as pessoas, esses falsos profetas, sempre estavam profetizando só bênçãos. Mas, na verdade, o povo estava numa decadência moral e ética e espiritual que eles nem percebiam que estava em ruína. E com efeito, os profetas sempre estavam à margem das honras e privilégios do poder. O profeta Ananias, por exemplo, foi lançado no cárcere concorrente a mando do mesmo piedoso rei Asa. Isso está em 2 Crônicas 16:10. Então, irmãos, esses profetas que falavam a verdade, que profetizavam da parte do Senhor, aquilo que o Senhor ordenava a eles, eles sempre estavam à parte, né, das autoridades, da monarquia. Não tinha os privilégios, não tinha, por parte deles, não era respeitado. Por quê? Porque eles sempre falavam a verdade. E nós vamos ver aqui que até esse rei Asa, que foi um rei piedoso, um rei que cumpria também, quando ele se desviou da parte do Senhor, né, daquilo que o Senhor queria, ele mandou o profeta Ananias para o cárcere. E nós vamos ver agora, aqui no livro de Crônicas, nesse versículo, 2 Crônica 16, 10. Entretanto, o rei Asa se indignou contra o vidente e as suas profecias e lançou no cárcere, no tronco, porque enfurecera contra a pessoa de Anani por causa do que havia profetizado. Na mesma ocasião, castigou brutalmente algumas pessoas do seu próprio povo. Então, nós vamos ver aqui isso, né? Por denunciar que este confiara no rei da Síria e não no Senhor, outro profeta, Micaias, segundo Crônicas 18, se posicionou fortemente contra os 400 profetas que estavam a serviço do ímpio rei Acabe. Micaías, né, afirmou que viu o povo de Israel como ovelhas, que não tinha pastor, e foi posto na prisão. Na verdade, quando fala que o povo não tinha pastor, é porque o rei não estava governando com equilíbrio, ou com espiritualidade, ou obedecendo à vontade do Senhor. Mais tarde, o rei Acabe foi morto em batalha e Micaia reconhecido como profeta de Deus. Podemos ainda mencionar Zacarias, filho de Joada, em 2 Crônicas 24, 20 e 22, que profetizou contra o rei Joás e o seu povo que desprezou o Senhor para adorar os Balaíns. O profeta foi apedrejado a mando do rei da casa do Senhor. Que crueldade, né, irmão? Então nós vemos que esses homens eram homens realmente de coragem. Os profetas eram pessoas... Imagine você profetizar por uma autoridade, né? Vamos colocar aqui como se fosse um presidente do Brasil, um governador, e ele recebe mal aquelas profecias, manda
botar no cárcere, bota apedrejar e até matar, né? Assim, os profetas, pessoas como nós, experimentaram o sofrimento em nome da verdade. O que podemos extrair dessas lições é que expressar a verdade do Senhor não é agradável aos ouvidos daqueles que insistem em viver seus próprios erros e pecados, né? Então essas pessoas realmente, eles quando são confrontados ficam realmente acuados e violentos também, né? Nisso consiste uma diferença fundamental entre os profetas de Deus e os falsos profetas. O profeta de Deus fala a verdade de Deus e aqueles que amam essa verdade amam também a mensagem e o mensageiro. Os falsos profetas têm o cumprimento de agradar as pessoas e não amam a verdade. Então o falso profeta sempre esconde a verdade para que as autoridades, que as pessoas que estão em eminência, ou as pessoas também comuns, possam agradar as pessoas. Então o profeta tem que falar o que o Senhor quer, né? Não para agradar as pessoas. Ele expressa mentiras mascaradas por um fio verniz da verdade. Desse modo, o falso profeta traz uma esperança falsa, enquanto o verdadeiro profeta traz a mensagem de esperança por meio do arrependimento da fé. Os irmãos veem que, se os irmãos, quando estudam essa passagem dos reis, vão ver que Deus vai trazer juízo sobre eles por uma nação diferente, né? É a nação de Babilônia que vai invadir o território deles, tomar suas casas, tomar seus pertences. Mas esses falsos profetas sempre vão falar que Deus vai livrar eles. Na verdade, Deus não vai livrar, porque esse juízo vem da parte do Senhor. Isso posto, devemos ser fiéis à mensagem que Deus expressa em sua palavra no mundo perdido. O mundo impertinente não é a palavra do Senhor, porque ela o confronta. Nós hoje vemos irmãos, servos do Senhor, falando em nome do Senhor, palavras que são palavras do Senhor, que confronta os erros dos homens, mas eles se rebelam e não querem crer que aquilo vem da parte do Senhor. Os ímpios preferem ouvir pessoas que flexibilizam a paz com Deus em suas vidas pecaminosas, mas isso é impossível. Somente com arrependimento sincero e fé é possível ter esperança e paz com Deus. Esse era o teor da mensagem dos profetas, né? Então o arrependimento é que nos conduz ao verdadeiro sentimento que Deus tem para com seus filhos, né? Ele quer trazer a paz, e paz só com arrependimento. Quando nós nos arrependemos dos erros cometidos, aí Deus vem e cura o ser humano, né? Então, irmão, nós falamos aqui, assim diz o Senhor, primeiro tópico. Segundo tópico, a mensagem dos profetas, mensagem verdadeira. E agora, o poder e autoridade. Em conformidade com isso, há algo interessante que podemos perceber no ministério dos profetas e relacionamento destes com os reis. Muitas vezes os reis possuem o poder, mas as autoridades estavam com os profetas. Entendeu, irmão? O poder vinha do rei, mas a autoridade suprema vinha de Deus, que estava com os profetas, né? Alguns episódios atestam isso. Por exemplo, o profeta Semais orientou da parte do Senhor ao rei Roboão que não lutasse contra Israel, e ele obedeceu, né? Então, por mais que o rei tivesse o trono, mas ele foi fiel e obedeceu, porque a autoridade do Senhor foi maior. Isso está em 2 Crônica 11, de 1 a 4. Vamos ler 2 Crônica 11, 1 a 4. Esses 4 meses. Assim que retornou a Jerusalém, Roboão convocou 180.000 homens treinados para a guerra das tribos de Judá e Benjamim, que atacarem Israel e recuperaram o domínio de Roboão sobre todo o reino. No entanto, a palavra de Yahvé, ou do Senhor, Semaias, homem de Deus, exclamando: Fala, Roboão, filho de Salomão, rei de Judá,
e todo Israel em Judá e Benjamim. Assim diz o Senhor: não partireis em guerra, nem lutarei contra os vossos próprios irmãos. Volte cada um à sua casa. Portanto, o que está acontecendo procede da minha vontade. Então eles compreenderam e aceitaram a palavra do Senhor e desistiram de atacar Jeroboão. Então os irmãos percebem que aqui Roboão queria retomar o trono, o país, mas foi impedido pela vontade do Senhor e ele foi obediente. O rei Josafá ouviu as orientações do Senhor por intermédio de Jaaziel e venceu os Edonitas. Segundo Crônica 20. Os comandantes de Israel obedeceram às orientações do profeta Obed. Segundo Crônicas 28, 9 a 15. O rei Ezequias tinha um profundo respeito e devera seguir as orientações do profeta Isaías. Segundo Reis 19, 20. Então, irmão, perceba que muitas das vezes os reis, mesmo tendo poder e autoridade para exercer, mas a autoridade suprema vinha de Deus e eles obedeciam mais a Deus. Assim mesmo que os reis de Israel, Judá fosse o poder máximo existente, as autoridades espirituais dos profetas os fazia sobressair em dignidade e respeito por parte do povo e do próprio rei. As narrativas bíblicas sobre os ministérios de Elias e Eliseu, as quais refletiremos nas próximas lições, mostram o quanto a autoridade espiritual dos profetas do Senhor era respeitada por todos, né? Então isso fazia com que o povo respeitasse essa palavra, porque vinha da parte do Senhor. Por mais que os reis tivessem arroubos, autoritarismo, em muitos casos, a palavra do Senhor, proferida pelos seus instrumentos, os profetas, tinha um efeito e um poder muito maior do que sobre o povo. Podemos extrair algumas lições importantes aqui. Primeiramente, a autoridade espiritual vem de Deus para um coração aberto em obedecer, né? Então, a palavra de Deus só acontece e se manifesta quando há obediência. E se um lado o Senhor enviava ou comissionava o profeta, este, por sua vez, era obediente e ouvia a voz do Senhor e se comprometia com a mensagem, o episódio do velho. Aí ele menciona aqui o episódio do velho profeta. Em 1 Reis 13, 11, nos ensina que o fato de ter privilégio de ser portador dos oráculos de Deus, né, nem sempre quer dizer que o profeta é obediente à orientação de Deus. Então, aquele fato, né, que Deus mandou um profeta a um determinado lugar, recomendou que não falasse com ninguém, que não sentasse na casa de ninguém, e esse profeta ouviu a voz do velho profeta que mentiu, e depois Deus deu a sentença àquele profeta que não cumpriu a ordem dele. E aí houve temor, né, irmão? Porque Deus cumpriu a sua palavra e esse profeta que foi desobediente morreu. Portanto, como portador da mensagem de Deus, temos o compromisso de obedecê-la, custe o que custar. Em segundo lugar, por mais que vivamos em um mundo hostil à mensagem do Evangelho, o verdadeiro servo comprometido com a palavra do Senhor é respeitado onde estiver. Por exemplo, podemos atestar isso quando um colega de trabalho está vivendo momentos de aflição e pede um servo de Deus para interceder pelaquela situação, né? E quantos exemplos podemos mencionar sobre pessoas que convivem em um ambiente indiferente e até mesmo hostis ao Evangelho, mas que na hora do aperto logo recorre ao servo de Deus. Isso nós temos visto aí cotidianamente. Assim, precisamos estar preparados para sermos autoridade de Deus onde estivermos, né? Concluído esse estudo, irmão, refletimos hoje sobre os ministérios dos profetas, o quanto esses iluminaram os tempos sombrios do reino dividido. Aprendeu também sobre o teor da mensagem profética nos livros dos reis e crônicas, sobre a diferença entre o poder dos reis e a autoridade dos profetas, né? E nas duas próximas lições estudaremos e refletiremos sobre o ministério profético naquele tempo, mais especificamente sobre os dois profetas que marcaram profundamente a história de Israel, o profeta Elias e Eliseu. Então, irmãos,
Se prepare que nós estaremos, novidade, né? Que vai falar sobre esses dois grandes profetas, Elias e Eliseu. Irmãos, querendo agradecer aos amados irmãos que ficaram conosco, agora estaremos fazendo esta oração de agradecimento a Deus por mais um momento que o Senhor tem nos dado na sua presença. Oremos. Pai querido, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por mais um vídeo aula. E aqui estamos, Senhor, para falar mais uma vez da sua palavra. Ser obediente a Ti, apresentando a Ti, Senhor, como o único Salvador das nossas vidas. Que as pessoas que aqui passaram neste canal possam se sentir agraciado por Ti, que possam se sentir abençoado. Essas palavras, Senhor, são para que Ele possa se identificar com o Criador das nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus. Ó Pai, pelas essas lições maravilhosas, que são lições que trazem para os nossos tempos atuais. As pessoas às vezes não querem ouvir a voz do Senhor, mas a voz do Senhor é suave e é macia, Senhor, e mansa, e muitas das vezes quer tirar o nosso fardo, aliviar a nossa carga. Assim, ó Deus, o Senhor possa abençoar a Tua palavra, mencionada aqui, Senhor, aos nossos corações, que possa transformar vidas. Que as pessoas que passaram aqui possam sentir agraciado por Ti, ó Deus. E a bênção, Senhor, possa repousar sobre o seu lar, sobre a sua casa, sua vida. Em nome de Jesus, eu quero Te agradecer por mais uma oportunidade de falar no Teu nome, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas para ser luz deste mundo, luz e sal. Em nome de Jesus, amém. Meu amigo, meu irmão, um estudo breve, mas de forte valia. Se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?